E galera, o trailer de Rebel Moon está entre nós. E como prometido, eu falei que ia analisar o trailer. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa de cada cena, a gente vai parando quadro a quadro para fazer essa análise e comentar um pouquinho sobre o trailer. Valeu? Bora! Fala galera, aqui é o Alice e você está no Snyderverso. E vamos nessa. Estou aqui com o trailer aberto, já estou gravando a minha tela. E bora analisar esse trailer. Só começando aqui, a gente já vê na primeira cena Devos. Acho que é Devos, né? O planeta industrial onde a gente encontra a Nemesis. A gente não viu nenhuma cena dessas no filme do Corte 13 anos, tá? No Corte 13 anos a gente vê a cena só deles já descendo o elevador com a Nemesis, já encontrando ela naquele corredor. Então não tem muito desenvolvimento. Cara, tá muito bonito. E graças a Deus, isso é uma grande crítica minha ao Corte 13 anos. Eu acho que o meio do filme, na hora que eles vão encontrar tanto o General Titus quanto a Nemesis, eu acho muito picotado. Eu acho picotado demais. Não tem problema a gente picotar isso daí, mas tá picotado demais e falta pra mim esses pequenos detalhes deles chegando ao planeta, deles olhando como é o ambiente, deles mostrando o planeta pra gente e deles fazendo um processo normal de caminhada, não é tipo... Nesse momento que eles estão recrutando os personagens, eu senti que faltou isso. Porque pra mim não adianta só uma montagem muito rápida. Se tivesse uma montagem muito rápida, eles decidissem fazer uma montagem com a música, eles encontrando e depois explicassem um pouquinho melhor cada planeta, tudo bem. Mas não foi isso que foi feito. Foi feito, a gente nota no filme de 13 anos, que é um pacing normal do filme. Ou seja, é um segundo ato que eles... Tu nota que eles chegariam no planeta, mostrariam o planeta pra gente, mostrariam eles encontrando a Nemesis, conversando com ela, indo até chegar até a aranha. Só que não é isso que a gente vê. No caso, a gente vê um corte muito abrupto. Pelo menos pra mim, eu senti um corte muito abrupto quando eu olhei o filme lá na CCXP com o Zack Snyder e o elenco. Então, é bom que eles estejam mostrando isso. Então, a primeira cena, ok. Aqui a gente tem um robô, que é o mesmo robô, é um robô muito baseado na roupa do Flash, a roupa do Flash do futuro que visita o Bruce Wayne em Batman vs Superman. O capacete é muito semelhante com a estatueta que o Zack Snyder tem no próprio escritório dele da roupa do Flash, um pouquinho modificada, eu achei muito bacana. O robô ali com mamilos, né, achei bem engraçado, mas eu acredito que, eu não tenho certeza se é isso, mas tem um personagem aí nesse bar que ele vai fazer a ligação do universo Rebel Moon com o universo de Army of the Dead. Ele vai aparecer tanto no filme Rebel Moon com o diretor, quanto na animação de Army of the Dead Las Vegas, que a gente vai ver talvez ainda esse ano que vem, não tenho certeza. Então, eu não tenho certeza se é esse robô, acredito que seja um alienígena azul, se eu não me engano, que vai aparecer também. Mas esse robô eu não sei qual é o papel dele, porque no Corte de 13 anos ele aparece só de fundo, a gente só vê de fundo ele, quando a Cora tá entrando no bar. Então vai ser interessante ver o que ele tá fazendo aqui, porque ele tá saindo, provavelmente depois que a Cora assassinou aqueles caras no bar, junto com o Kai e o Gunnar. Então a gente tá vendo esse robô sair e olhando provavelmente pra eles que estão saindo do bar, né? Interessante, cara. Vamos ver se ele vai ter algum papel fundamental. Eu não tenho nenhuma informação de que esse robô vai ter algum outro papel no filme. Então vai ser interessante, porque tem muita coisa que a gente não sabe desse corte que vai ser interessante explorar. Vamos lá. Aqui a gente tá vendo a cena da Nemesis, provavelmente quando eles encontram a Nemesis lá em Devos, né, no planeta dela. Essa cena aqui também não está no Corte 13 anos. Na verdade, todas as cenas que estão nesse filme aqui, que estão nesse trailer, não estão no Corte 13 anos. Isso é uma coisa que o Zack Snyder também fez com o Snyder Cut. Quando ele divulgou o trailer do DC Fandom, ele não botou nenhuma cena do filme de 2017, não tinha nenhum take do filme de 2017. Se tivesse, era um take já modificado com os efeitos visuais dele, que eram completamente diferentes do que o Joss Whedon tinha feito. Então, nesse caso aqui, é uma cena que a gente nunca viu também, a gente não viu. Provavelmente é a cena que a Cora vai encontrar a Nemesis e vai primeiro contatar ela pra conversar com ela. Aqui a gente tem os religiosos, né? Eu não lembro o nome deles, mas aqui eles estão, aparentemente, pelo que eu estou olhando de fundo, eles estão dentro daquele corredor onde fica aquele ser dimensional Akali, que a gente vai ver mais pra frente no trailer. Então, eles não apareceram muito, assim, praticamente em quase nada do filme, esses seres aqui, na verdade, que são tipo os religiosos, né, que carregam aquele quadrado que parece uma caixa materna, e a gente viu eles só quando eles chegam em Veldt, que o Noble, ele chega com eles, da nave,
E eles entram em Veldt lá pra falar com o pessoal da vila. Mas e a gente também vê alguns deles durante o renascimento do Noble, quando eles vão ressuscitar o corpo dele. Então vai ser interessante ver qual papel eles vão desempenhar nesse filme. Eu acredito que eles tenham sido cortados muito pelo visual, que é mais dark, não sei se 13 anos, não sei se com a classificação indicativa de 13 anos seria ideal botar eles, né? Acho que por isso que eles foram removidos, mas eles vão ter um papel maior sim nesse filme. E a gente vai ver na cena seguinte mais interação deles. Aqui a gente tem um daqueles seres, eu vou chamar de religiosos, eu não me lembro o nome deles, na verdade, dos padres, dos priests, acho que é padres, né? Enfim, eles estão aqui na Kali. A Kali é esse ser dimensional. Então a cena anterior, essa cena é a sequência dela, provavelmente. No caso, a gente tá vendo a Kali presa, que é um ser dimensional que está preso. No corte de 13 anos ela só fica presa, Korra bota bombas na cabeça dela, ela explode, fim de papo. Pelo visto, no corte de retorno vai ser muito diferente. Ela vai ter uma participação, vai ter inclusive falas. Ela vai ter falas, isso mesmo. Então vai ser interessante ver o que eles estão fazendo aqui. Se eles estão fazendo alguma manutenção nela, verificando alguma coisa relacionada à energia dos portais, que a gente acredita que esse é o ser que gerencia toda a energia do mundo mãe para atravessar os portais interdimensionais e viajar pelo espaço. Então vai ser muito bom a gente ver isso. Eu não sei qual vai ser o papel deles aqui, mas pelo visto eles estão fazendo alguma interação com a Kali. Essa cena do General Titus, acredito que a gente viu, pra mim parece que a gente viu, na verdade, ou não vimos esse take, eu não tenho certeza se esse take a gente viu. Aqui já é a primeira mudança, esse é um take que também estava no corte 13 anos, só que a gente tem uma mudança muito diferente. O gore, a paleta de cores do filme mudou completamente também. Se vocês fizerem uma comparação entre as duas cenas aqui do trailer do corte de 13 anos, a paleta de cores mudou. E também a gente tem um corpo sendo dilacerado no meio da ponte, que já é devido ao corte de 18 anos, né? Aqui uma cena muito interessante. Não foi visto nada disso. No caso, aqui no meio, onde eu tô passando o mouse, a gente tá vendo o rei, que é o rei caído, né? Que foi o pai da princesa Issa. Aqui é a princesa Issa, a esposa dele. Um daqueles seres que é os padres religiosos aqui atrás, ó. Então eles já faziam parte do mundo mãe, a serviço do rei. E aqui atrás nós vemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Jimmys, ó. A gente vê 12 Jimmys aqui, todos a serviço do mundo mãe. Provavelmente é o mundo mãe trazendo a paz para os povos, né? Porque quando a princesa Issa nasceu, mudou completamente a mentalidade do rei. E aí eles começaram a trabalhar mais pela paz. Aqui a gente vê uns alienígenas meio diferentes, né? E acredito que o principal é esses esqueletos de seres gigantescos. Muito interessante. Eu vi uma teoria de que esses seres gigantescos, aqui a gente vê uma espada, cabeça aqui, outra cabeça aqui. Esses seres, eles têm ligação com a Kali, que é o ser dimensional. Eles talvez batalharam com a raça, com a espécie da Kali. Na época, tipo, milênios atrás, eu não sei, mas parece que os antepassados eram gigantes. Isso é muito interessante também. Vamos ver como é que isso vai desenrolar. Aqui a gente tem a princesa Issa, a Korra. Isso é muito interessante. A lágrima da Kali caindo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A lágrima da Kali caindo. Cara, o que tá acontecendo nessa cena, velho? Vai ter ligação com a cena final do trailer, mas é bem curioso. Bem curioso. Essa diferença é gritante do filme de 13 anos. Não só essa, mas todas as cenas que envolvem a Kali são mudanças gritantes do corte de 13 anos para esse. Sobrevoando o planeta. Essa cena do Noble a gente não viu também. E essa é uma cena muito interessante que a gente mostra a Korra no planeta original dela, onde o Balisarius pegou ela. A gente vê mais uma visão da guerra, né, que estava acontecendo no planeta dela. A gente viu muito pouco isso no flashback quando ela estava conversando com o Gunnar, que eles estavam saindo de Veldt, só para relembrar vocês. Então aqui a gente tá vendo muito mais dos backstories, dos porquês cada coisa aconteceu. Então as coisas estão um pouco menos jogadas, estão mais explicadas aqui, como já era de se esperar do corte do Zack Snyder. E aqui a gente tem uma cena maravilhosa de gore, mais de 18 anos, as pessoas sendo mutiladas, porque é uma guerra que tá acontecendo aqui no planeta da Korra. E a Korra que tá vendo isso, ela é aqui na esquerda, a Korra visualizando tudo isso, né? Cara, essa cena é incrível, velho. O General Titus, depois de perder o exército dele, ele literalmente destruindo os soldados do Mundo Mãe, porque não nos mostrou como o General Titus saiu do controle do Mundo Mãe, porque ele tinha sido rendido, e como é que ele foi parar naquele outro planeta que ele estava. Então aqui a gente vai ter muito mais explicações do que aconteceu de fato com o General Titus. Aqui é uma cena muito interessante, que é o Jimmy, né? Isso a gente tinha visto no trailer da parte 1.
e acabou não estando no corte de 13 anos, que a gente sabe que o corte de 13 anos ele vai ter um plot muito, um subplot, digamos assim, que vai tomar boa parte do filme, que vai ser envolvendo toda a história do Jimmy. Então a gente vai saber o caminho que o Jimmy percorre, até ele chegar no fim do filme lá que a gente via ele com os chifres, etc. Então é muito interessante ver isso daqui, porque a gente vê muita interação dele com o mundo, tinha muita coisa do Jimmy que foi retirada, e isso pra mim é o que fez mais falta, porque eu acreditava que ele ia ser um dos personagens principais. Tipo, ele tá no grupo dos principais, mas ele pouco aparece no primeiro filme. E é isso que eu tô esperando mais da parte 1. Que a gente vê muito mais absurdo aquela cena passada que a gente viu aqui, que era o rei sendo assassinado, o gore, o sangue, isso vocês podem esperar em todas as cenas praticamente de luta, muito menos cortes, que a versão de 13 anos teve muito corte, na minha opinião. E tudo bem, eu já esperava, eu tinha esse receio que isso ia acontecer, mas eu tô muito empolgado para ver o corte de 18 anos, esse corte de diretor, porque eu quero ver as lutas por inteiro, eu quero ver a sequência sendo sem parar, sabe? É isso que eu gosto, eu não gosto muito dos cortes, quando vai acontecer algum ferimento grave, alguma coisa assim, é cortado, né? E isso eu não queria ver. Então aqui a gente também tem o Jimmy, como eu disse, na jornada dele para descobrir quem ele é, porque agora que o rei morreu, ele não tem um propósito, né? Que eles acreditam que a princesa Issa morreu, então eles não têm um propósito. E aqui mostra a caminhada dele por Veldt até ele se encontrar. Ali a gente viu, pessoal, eles pegando ossos, ó, e jogando tipo umas fornalhas que tem na nave do Mundo Mãe, no olho do rei, né? E essas fornalhas, elas se ligam na Kali, lá em cima. Então vai ser interessante ver se eles dão energia pra ela, coisa do tipo, pode ser. Opa, absurdo aquele sangue, rapaziada. Aqui a gente vê o Balisário ser o coroado como o futuro rei, né? Depois que ele assassina o rei, ele que vira o rei do Mundo Mãe. Então a gente vai ver o que tá acontecendo no Mundo Mãe também. Esse backstory do Mundo Mãe que provavelmente vai acontecer no início do filme. Então são coisas que eu também senti bastante falta e vai nos dar muito mais lore desse universo, que é isso que eu quero com esses filmes, é lore e explicação, é isso que eu quero. Cara, essa cena vai ser muito engraçada, porque esses tentáculos, cara, eles são tipo, o Nobu, ele não é muito humano, né, e ele meio que vai ter, eu acho que prazer com esses tentáculos aí, vamos ver como isso vai se desenrolar, eu tô bem curioso pra ver isso aqui, vai ser engraçado. Aqui a gente vê mais uma outra visão ali do Coliseu, que o General Titus está nesse planeta que tem um Coliseu, né? E aqui a gente vê esse centauro. É centauro que fala? Acredito que seja, né? Putz, agora não sei, velho. Esse ser de 4 braços aqui, ele lutando lá. Isso é uma coisa bem legal que a gente tinha visto no primeiro teaser de Rebel Moon e não foi muito pra frente. Aqui o Jimmy lutando com o chifre dele, cara. Olha aí, velho. Nossa, que isso. Ali vocês viram, né, rapaziada? O sexo também a gente vai ter bastante. Não só de graça, né? Porque ele vai fazer a ligação entre os personagens, né? A gente vai ter muito mais contato da Cora com o Gunnar. A gente vai mostrar que a Cora, ela na verdade, ela tava meio apaixonadinha, ela tava ficando com outro cara lá em Veldt. E aí depois que ela sai pra viajar com o Gunnar, ela acaba se relacionando bastante com ele. Isso mostra que eles têm uma ligação bem forte e provavelmente vai ser representado pelas cenas de sexo aí. Aqui a gente vê o Mundo Mãe invadindo algum planeta, ó. Eu não sei se é o planeta... Cara, que planeta é esse? Eu acho que é o Coliseu, cara. Será? Eu não sei, hein? Mas parece ser o Coliseu do General Titus. Será? Aqui a gente vê o pessoal sendo morto, né? Eu não sei se isso é em Veldt. Será que é em Veldt isso? Eu acredito que não. Eu acredito que seja em outro planeta, mas é que ao mesmo tempo tem toda essa plantação aqui. Talvez mostre as etapas do mundo invadindo outros planetas, porque aqui a gente vê que não é o Noble, ó. Mas eu acho que não é. Não é o Noble que tá aqui. Eu acredito, né? Não é ele. Então a gente vê aqui outra cena que ela lembra muito aquele... Eu vi muita gente comentando que seria aquele... Eu não sei se é um poema dos macacos, né? Que a gente vê um macaco que tapa os ouvidos, outro que tapa os olhos, outro que tapa a boca. E achei muito interessante porque eles lembram as caixas maternas quando o Cyborg tá fazendo a separação delas no Snyder Cut. E a gente vê uns seres meio assim, sabe? Isso eu achei muito interessante e eu não sei onde que eles vão estar no filme. Eu não fazia ideia que esses seres iam estar aí. Eu acho que a gente viu em fotos dos bastidores seres assim, mas eu achava que eles só iam ficar de plano de fundo. Pelo visto eles vão fazer uma parte, eles vão ter uma participação mais significativa. Cara, aqui eu não sei quem é, velho. Eu não sei se aqui é a Nemesis, eu acredito que seja a Nemesis, será? Pode ser a Nemesis aqui, ou eu tô viajando muito. Ou pode ser a Sam, no final da parte 2. Eu não tenho certeza, cara. Não tenho certeza de quem é.
Acredito que seja a Sam, porque a gente vê aqui essas bandeiras aqui, que foram as bandeiras que foram dadas para os nossos heróis, né? Quando eles estavam no jantar em Veld. Talvez seja isso, eu posso estar completamente alucinando aqui. E talvez seja a Nemesis mesmo. Mas vamos ver. A gente vê mais uma frase da Core diferenciada aqui que a gente não tinha visto. O Jimmy aqui num outro ponto de vista também. Ainda existe tal coisa, que é honra, né? Então esses diálogos vão ter diálogos novos, né? Claro, obviamente, o filme vai ter uma hora e meia a mais. Que isso, olha aqui esse olho, velho. Nossa, essa cena... Ó, meu, o rated R desse filme tá sendo puxado ao extremo. E é isso que eu quero. Opa! Então aqui a gente tem umas coisas que eu queria pontuar. Aqui a gente vê o Ray Fisher de novo. Eu quero ver muito mais dele. Espero que tenha muito mais cenas dele. A gente vê uma cena que a gente não viu no Corte de 13 anos também. Aqui a gente vê a cena de um animal em decomposição, onde que o Jimmy pega os chifres, né? Então vai ser bem interessante ver essa jornada do Jimmy passando pela floresta. Aqui a gente vê a imagem da princesa Issa, cara. Eu não sei que ponto isso daqui se encaixa, cara. Muito interessante isso aqui. Talvez seja um funeral da família real, que não foi mostrado, talvez. Cara, esses personagens aqui vão ser incríveis. Esses personagens aqui, eles estão provavelmente em algum planeta onde o mundo mãe tá invadindo pra destruir. Aqui a gente vê os religiosos, ó. Provavelmente esse menino vai se sacrificar. E pelo que eu ouvi falar, a atuação dele vai ser muito boa nesse filme. Esse subplot totalmente cortado, eu não sei quem é. Não sei se é... eu não sei quem é esse personagem, na verdade. Aqui começa a cena, a última cena praticamente do trailer, que é a mais impressionante pra mim, que é essa entidade, a Kali, ela tá se soltando, cara. Isso não acontece no Corte de 13 anos, como eu disse pra vocês. Olha, ela se levanta, ó. Isso é insano. Ela destrói o que tava segurando ela, ó. E ela fala exatamente isso. Ela fala, a ira dele será minha vingança. A ira dele será minha vingança. Então vai ser muito interessante ver isso, cara. Eu não esperava por isso, não esperava que ela ia ter falas, esse ser dimensional aqui. A gente tem um outro take em outro trailer que saiu mais curto da Netflix, que a gente vê o olho dela como se fosse galáxias. Então esse ser vai ter um poder estrondoso. E aqui a gente vê Rebel Moon. E como eu já tinha dito pra vocês, os títulos vão ser O Cálice de Sangue e o Perdão, a Maldição do Perdão. Então, rapaziada, esse foi o trailer, a análise do trailer aí. O que vocês acharam, na verdade? Eu tô bem empolgado, cara. Eu quero que chegue dia 2 de agosto. Comenta aí se vocês querem que eu reaja aos filmes aqui. Eu tô pensando realmente em reagir a eles aqui. Vai ser um longo vídeo, mas eu acho que vai ser legal, como a gente já fez. Eu fiz na parte 2, eu reagi ao filme aqui no canal. Se você não viu, vou deixar aí no card. Mas comenta aí o que vocês acharam do trailer. O que vocês estão esperando? Vocês acham certo a Netflix ter lançado o Corte 13 anos primeiro? Eu sei que foi um acordo que ela fez com o Zack, mas comenta aí. Quais as opiniões de vocês? Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo. Vocês estão me ajudando demais. E tá sendo incrível o suporte, então só tenho a agradecer a todos vocês. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Falou.